Olá, eu sou Marilene de Paula, coordenadora de programa da Fundação Heinrich Böll. Nesse momento de distanciamento social, a Fundação realiza o Conversas com a BOL, uma série de entrevistas com pesquisadores e ativistas. Hoje temos a presença de Célia Katsnetsky, que é economista e professora do Instituto de Economia da UFRJ, e Ademar Mineiro, também economista, membro da REBRIP, que é a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, e do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais. O tema hoje é os impactos na economia da crise provocada pelo coronavírus. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, tá? É sempre um prazer voltar à Fundação BOL para conversar com vocês sobre temas importantes, né, econômicos, sociais e políticos. E agora a gente está aqui diante dessa crise, né, dessa pandemia, que foi um evento realmente inesperado e com consequências realmente desastrosas, né, que está envolvendo o mundo inteiro. Eu acho que o debate, de um modo geral, ele está evoluindo para uma posição de que essa oposição entre economia e saúde ela é um falso dilema. Né? Acho que está havendo já um consenso, acho que o Brasil talvez seja uma exceção, né, nesse consenso, uma vez que a gente não tem realmente uma posição oficial, né, do governo brasileiro de abraçar o problema da saúde como sendo um problema prioritário, sem o que uma economia não pode voltar a funcionar com o mínimo de normalidade, mas tirando essa posição estranha, que é meio excepcional, eu acho que já está havendo um consenso, né, generalizado aí de que não há um conflito intrínseco, um dilema, né, uma escolha fatal entre a economia e a saúde. Tem um trabalho que saiu, que foi encomendado pelo FED, né, pelo Banco Centro-Americano, que fez um estudo sobre a gripe espanhola, né, de 1918, mostrando que as cidades americanas que mais cedo adotaram o isolamento social, elas foram as cidades que se recuperaram economicamente mais rápido. Né? Então, já tem alguns trabalhos empíricos mostrando, numa situação análoga a essa de Covid-19, que é a situação da gripe espanhola, os lugares que aparentemente adotaram políticas, tiveram uma intervenção pública mais de proteção da saúde, elas tiveram como resposta também uma recuperação econômica mais rápida. Mas eu acho que é interessante também a gente ver um pouco não cair na armadilha de, bom, já que não tem um problema econômico, então vamos tratar também do isolamento social, distanciamento e tal. Eu acho que tem uma questão moral que é a primeira de tudo, né? Que é a questão da vida humana, é um valor fundamental. Né? Mesmo que a economia fosse prejudicada, e ela certamente é prejudicada no curto prazo, né? Porque as pessoas ficando em casa, elas não vão trabalhar, né? Então tem a questão dos empregos, o que vai acontecer com a produção. Então, você tem alguns impactos na atividade econômica, mas se elas tiverem seu sustento garantido, as suas necessidades básicas satisfeitas, por exemplo, uma política governamental que garanta renda para as pessoas e também os empregos quando elas retornarem a uma situação de normalidade do mercado de trabalho, claramente, quer dizer, esse dilema se desfaz, né? Mas ele se desfaz em termos de você pensar numa prioridade. Existe uma prioridade moral que é o reconhecimento do valor fundamental da vida humana. Né? Mesmo que a economia sofra com isso. E a gente lembrar que a economia existe para atender necessidades humanas. Né? Então, você quer preservar a vida das pessoas e você quer que a economia funcione porque você quer que as pessoas tenham suas necessidades satisfeitas. Né? Então, só para sintetizar, existe um argumento econômico para você priorizar a questão da saúde, mas eu acho que existe também um argumento moral, né, de você colocar a questão da vida como um valor fundamental, para o qual, inclusive, as atividades econômicas devem ser instrumentalizadas. Então, elas nunca devem ser opostas ou contrapostas, né, a esse valor maior que seria a vida humana. Essa seria a minha primeira reação a isso aí que você está propondo. Sim. Que a gente pense, né, junto aqui. Ademar, então, assim, no caso brasileiro, assim, várias medidas foram feitas agora, nesse momento, pelo governo brasileiro, né? Uma renda básica emergencial e várias coisas. O que você avalia dessas ações que foram feitas pelo governo brasileiro nesse momento? Eu queria primeiro comentar um pouco o que a Célia falou, no sentido de que essa
foi uma dicotomia colocada pelo governo brasileiro desde o começo, né? E o governo federal meio que tomando muito essa visão de que manter a economia funcionando é fundamental, né? E esquecendo, na verdade, essa visão, ela desconsidera que a vida humana dos trabalhadores, dos consumidores, ela está vinculada. E qualquer trabalhadores, você não vai ter consumidores, né? Então, essa separação é uma coisa totalmente artificial e de quem coloca pura e simplesmente o trabalho como um fator de produção e esquece que por trás disso tem pessoas concretas que vivem e que sofrem, né? No caso, o governo brasileiro ele tomou essa iniciativa no começo, né, de tentar evitar o isolamento social, mas acabou caindo para uma realidade que acabou opondo o próprio presidente da República ao seu ministro da Saúde, né, e prevaleceu aí a visão do Ministério da Saúde de que você banque o isolamento social, inclusive com amplo respaldo da maior parte dos governadores, né, que na verdade são os que vão se confrontar mais de perto com a crise, né? Quem administra a saúde são os níveis subnacionais, mais diretamente, né? Então, premido aí pela pressão dos governadores, né? E também do Congresso, acabaram sendo tomadas algumas medidas que são insuficientes no momento. A gente está vendo, inclusive, muita dificuldade de implementação das medidas, mas que vão na direção correta, na direção de você dar uma renda mínima para as pessoas, de garantir renda para que as pessoas, especialmente do setor informal, possam resistir aí a esse tempo que a gente vai passar no confinamento, que a gente não tem ideia nem de quanto tempo isso vai durar, né? Então, acho que novas medidas vão ter que ser tomadas, né? Acho que, do ponto de vista das medidas para o mercado de trabalho formal, você está impondo perdas expressivas aos trabalhadores do setor formal, né, com essa possibilidade de redução salarial. Na verdade, caminhando nesse sentido, você esquece também que quando você está tirando renda dos trabalhadores, você está prejudicando, inclusive, a retomada da economia lá na frente. Assim, uma das coisas que o Adhemar comentou, assim, a gente, bom, isso faz parte dos seus trabalhos, assim, a gente vive num país muito desigual, né, com muitas desigualdades sociais. E o que a gente está vendo é que essa população, ela, nesse momento, ela é bastante afetada, né? Então, eu queria ouvir um pouco, baseado, inclusive, nas suas pesquisas, você tem um livro muito interessante falando sobre o estado de bem-estar social. E aí, o que você pensaria em relação a isso no Brasil? Assim? Quais as medidas, quais as políticas sociais que poderiam ajudar nesse momento? Bom, eu acho que você tocou aí num ponto central, né? Como é que a desigualdade se encontra com a crise, né? Com a pandemia, né? Olha, a gente já está vendo que ela se abate desigualmente sobre uma população que tem diferentes níveis de vulnerabilidade, né? É verdade que a crise sanitária ela começou com o pessoal de classe média que viajava, não é? Porque o vírus viajou de um lugar para o outro, mas ele está se espalhando pela população e, na medida em que ele se espalha pela população, vai se manifestando o grau de desigualdade, de vulnerabilidade, digamos assim, ou de exposição ao risco de diferentes grupos dentro da população, né? Inicialmente, a gente pensou, por exemplo, na questão dos grupos etários, né? Os idosos estão mais frágeis, né? Diante dessa ameaça desse vírus, né? Então, depois você tem a questão do pessoal que trabalha com bens essenciais, serviços essenciais, que tem que estar trabalhando. Então, aí você já tem uma outra clivagem, que é quem fica dentro de casa e quem está fora de casa, né? Quem tem que trabalhar e quem não pode trabalhar. As pessoas que estão no outdoors, né, elas estão mais expostas, né, à possibilidade de contágio do que aquelas que estão indoors, protegidas. Você tem a questão dentro do mercado de trabalho dos visíveis e dos invisíveis, né?
Os visíveis são aqueles que o governo consegue proteger melhor com os programas habituais, institucionais, mas tem também aqueles que são invisíveis. Aqui na Itália isso é um problema muito forte, né? Você tem, bom, o Brasil, então, ele é elevado ao quadrado ou triplo, né? Ou quarta ou quinta potência, né? Quer dizer, um segmento importante do mercado de trabalho que você nem sabe quem são. São pessoas que vivem, trabalham em situações fora de contrato, trabalhos eventuais, temporários, etc. No momento que você tem que sustentar a renda dessas pessoas, você não consegue nem encontrá-las, né? Você não tem um mecanismo, um canal de comunicação. Você mais uma desigualdade. Você tem a desigualdade das comorbidades, né? Grupos da população que têm doenças que os tornam mais frágeis, né, no encontro com o vírus, aumenta a letalidade desses grupos em relação a outros grupos. Então, há várias desigualdades que elas ficam bem salientes, né, numa situação como essa. Essa situação ela mostra a desigualdade de vulnerabilidade ou de exposição ao risco de diferentes grupos na população. As pessoas que moram, por exemplo, em aglomerados como as favelas, né, como aglomerados subnormais, na terminologia do IBGE, elas estão muito mais expostas à contaminação do que aquelas que moram em casas, né, ou condomínios com poucos apartamentos, né? Então, isso é outro tipo de desigualdade, uma desigualdade que passa pela questão também da habitação, né? Em países como o nosso, por exemplo, esses fatores eles tendem a se acumular, né? Essas vulnerabilidades elas tendem a se acumular em torno de variáveis mais socioeconômicas mesmo, né? Agora, por exemplo, sai um estudo aqui na Europa sobre os impactos da crise sobre a desigualdade europeia, e já há projeções de que a desigualdade vai aumentar, né? Eu acho que a gente pode fazer a mesma previsão para o caso brasileiro, que mesmo com as políticas que estão sendo feitas de algum modo para proteger a população, como a Adhemar mencionou, né, a renda básica emergencial, que está mais ou menos protegendo o pessoal que está na informalidade, né? Já a parte do emprego formal, eu acho que foi pior, concordo com ele, né? A medida provisória do governo é uma medida eu acho ruim, né? Eu espero que ela caia e caia rápido, né? Mas a resposta em relação à informalidade foi uma resposta razoavelmente boa. Só que, obviamente, dadas as nossas desigualdades, né, é muito provável que, mesmo uma resposta razoavelmente boa, ela seja incapaz de absorver a intensificação da desigualdade que uma crise como essa coloca, né? Uma das coisas que a gente ficou pensando muito era sobre que você tem, nesse momento, uma precarização, ou isso se avizinha uma precarização maior no mundo do trabalho, né? Quer dizer, você tem o que as pessoas estão chamando agora dessa uberização da vida, né? E esse momento, como Célia falou, agudiza as desigualdades. Esse é meio que o panorama que todo mundo está esperando de alguma forma, né? Você vê isso também? Como é que você colocaria essa coisa do mundo do trabalho aí? Uma coisa que as pessoas têm dito muito, quer dizer, uma parte é que várias coisas em termos do mundo do trabalho está sendo testada nesse momento. O home office, por exemplo, eu ouvi algumas calls falando com empresários e gente que está nesse mundo do trabalho, e eles diziam, não, a infraestrutura, por exemplo, está sendo testada, se eu preciso de tanta infraestrutura assim. Isso é uma coisa que você colocaria, assim, ou seja, a precarização do trabalho e, ao mesmo tempo, esses testes que vão estar sendo feitos nesse momento no mundo do trabalho? Bom, eu acho que o ponto aí, acho que o primeiro ponto que eu colocaria é que essa crise de saúde, ela explicitou um problema. Ela agrava o problema, concordo, mas ela, de fato, explicitou um problema que a gente já tinha. A própria dificuldade agora de achar quem são as pessoas mais atingidas pela crise e como levar adiante o programa de colocar renda na mão das pessoas, mostrou essa dificuldade. Ou seja, nós não sabemos, a essa altura nós não sabemos nem quem é esse tal do informal. Talvez você possa pensar que você tenha vários informais, né, diversos níveis de informalidade. Né? Você soma um problema antigo do mercado de trabalho brasileiro, né? A informalidade
um problema de larguíssimo prazo no Brasil. O Brasil sempre foi um país de um informal muito grande, só que agora você tem, digamos, essas pessoas que estão no home office, de certa maneira, são uma espécie de informal moderno, não é um informal tradicional que você tem de prestador de serviço. Então, você, novamente, no caso brasileiro, você está agregando um problema de nova geração do mercado de trabalho, que é essa uberização do trabalho, por cima de uma questão antiga do mercado de trabalho brasileiro, que já era essa informalização. Então, eu acho que esse universo, digamos, de vários informais que você tem, é o que você vai ter que administrar daqui para frente. E espero que a crise ela sirva para você colocar essa questão na agenda de discussão que a gente vai ter daqui para frente, porque, evidentemente, nesse momento, você tem uma concentração do debate na questão da pandemia, isso é absolutamente essencial, mas o momento seguinte vai ser de administrar uma crise econômica de larguíssimas proporções. Hoje, o próprio FMI, com suas projeções otimistas, já falava em uma recessão da ordem de 3% a nível mundial, de 5% a nível brasileiro. Então, digamos, a sequência da pandemia, que a gente não sabe quando acaba, vai ser uma discussão econômica pesada, de novo, no caso brasileiro, com um enfrentamento duro com o governo que até agora se mostrou bastante reticente a medidas de apoio à economia, um governo que se mantém ideologicamente crítico ao keynesianismo, por exemplo, a políticas de Estado para tentar recuperar a economia. Então, esse vai ser um segundo elemento. E aí eu acho que será importante colocar na agenda desse segundo momento exatamente essa questão do mercado de trabalho e como regular os nossos diversos informais que vão estar no meio dessa crise, Célia, voltando ao gancho que você deu sobre as políticas sociais, assim, quer dizer, você tem agora, e Ademar já fala isso, numa retração grande, né, global da economia, isso meio que está no cenário, assim, e está todas as previsões confirmando isso. As políticas sociais brasileiras, a gente tem aí a PEC do teto de gastos e várias coisas, e já temos grandes problemas em termos de desigualdade. Essas políticas sociais brasileiras, nesse momento, como é que você pensa isso? A gente deveria aumentar esse tipo de política? O que efetivamente a gente pode para minimizar esse cenário que a gente vê econômico que deve estar chegando e me parece que é a curto prazo, né? Eu acho que a gente tem que pensar esse momento como uma oportunidade, vou falar uma coisa meio óbvia, né? Várias pessoas estão falando isso, usar a crise como oportunidade para a gente se reinventar, né? Então, assim, vai haver uma recuperação econômica, a gente não sabe quando, não sabe em que intensidade, tudo isso é verdade, mas eu acho que a gente pode injetar num projeto, numa agenda de recuperação, a questão da redistribuição, né? Ou seja, não dá para continuar, tipo, a crise aconteceu, passou a crise, a gente volta para o normal anterior. Esse normal tem que ser um novo normal, ele tem que levar em conta questões de justiça social, justiça fiscal, né? E dentro desse paradigma, digamos assim, que você pensa numa recuperação, mas junto com ela num projeto redistributivo, com mais equilíbrio social, com menos desigualdade, pensar quais seriam os tipos de intervenção importantes que você injetasse num projeto de reativação da economia, né? Então, por exemplo, a questão que ele levantou lá do mercado de trabalho. O mundo passou por um experimento que eu acho desastroso, né?
é um experimento falido, que a crise deixou bastante claro que ele é falido, de desregulamentação do mercado de trabalho, né? Então, houve uma aposta numa flexibilização generalizada, né, que isso seria a resposta que o mundo deveria dar às questões de desemprego, etc. E ficou bastante claro que essa resposta ela não é sólida. Quem apostou menos nisso teve um comportamento melhor no mercado de trabalho, vai sair melhor dessa crise. Então, eu acho que a gente deve aprender com isso, né? É como ele falou, quer dizer, numa crise como essa, você nem consegue encontrar as pessoas, você já não conhece mais a cara do seu mercado de trabalho, tamanha fragmentação, a multiplicidade de situações, algo que foi, inclusive, agravado, isso não tem só a ver com a nossa informalidade estrutural, mas, na minha opinião, ela foi agravada pelas reformas trabalhistas, né, que, de certo modo, formalizaram situações absolutamente indecentes, como é, por exemplo, o trabalho intermitente, né? Trabalho de contratos de 0 horas, né? Você tem um contrato, mas não tem hora nenhuma de trabalho garantida, você não tem uma renda com a qual você pode contar no final do mês para manter a sua família. A organização do trabalho também é muito importante, né? Uma coisa que a gente vê na crise, que países que pensaram nas reformas ou nas políticas, nas intervenções para a situação de crise, contando como um dos interlocutores, os sindicatos, né, as formas de organização do trabalho, conseguiram ir mais rápido, né, fazer as políticas mais rapidamente. A gente tem que voltar a pensar essas instituições do mercado de trabalho que são muito importantes. Não só, isso é interessante, a gente sempre soube que elas eram importantes para proteger os salários, para eventualmente proteger os empregos, mas elas também têm uma função de coordenação. A outra coisa que eu acho que é importante também, que sai um pouco de lição da crise, é você pensar a questão da renda mínima garantida como sendo algo que tem que ser institucionalizado no país, né? A gente tem o Bolsa Família, mas o Bolsa Família ele não é um direito, né? Não é um direito líquido e certo. Você fica pobre, você vai lá e pega o Bolsa Família lá no Ministério do Desenvolvimento Social. Não é assim que funciona. O Bolsa Família é um programa que depende do orçamento, né? E aí você vai fazendo aquelas escolhas trágicas, quem entra, quem não entra, quanto tempo fica, né? Embora você tenha um oceano de pobreza no Brasil. Então, tem que ter uma renda mínima garantida que esteja constitucionalmente garantida para os brasileiros. É um direito das pessoas que se empobrecem, né? A outra questão é você pensar que crises sistêmicas, ou eventos, sejam eventos naturais, como epidemias, sejam crises sistêmicas, como uma crise financeira global, você tem que ter instrumentos para responder essas crises imediatos. Então, assim, por exemplo, a renda básica emergencial é algo que tem que estar no nosso cardápio de intervenção pública. A outra coisa é, obviamente, a gente viu o problema da saúde. Todo mundo já sabia no Brasil que o SUS é extremamente subfinanciado, né? Até as pedras da rua sabem isso. Hoje em dia, até os economistas conservadores estão falando isso, coisa que eles não falavam antes. Eles diziam que o problema era gestão. Agora já estão admitindo que o problema é dinheiro, recurso, financiamento. É equipamento no hospital, é mais gente, mais enfermeiro, mais médico, etc. Então, assim, se quer ter um sistema universal em obediência às normas constitucionais, tem que ter musculatura, né? Como é que você tem essa musculatura com uma PEC do teto do gasto, né? Que entrou na nossa Constituição, colocando esse torniquete, né? Na possibilidade do governo ampliar os recursos que vão para o SUS, né? A outra coisa, duas últimas coisas, vou falar rapidamente, é a internet, né? Eu nunca pensei, tanto como eu estou pensando agora, que a conectividade deve fazer parte dos bens fundamentais da sociedade contemporânea, que tem que estar garantidos para todos. E isso fica muito claro quando a gente pensa, por exemplo, na questão do home office, né? A gente que pode trabalhar em casa porque tem acesso à internet, não só pelas características do seu próprio trabalho, mas porque tem bom acesso à internet, mas também na questão da educação, né? Quer dizer, as crianças que estão em escola particular, em escolas particulares de elite, elas estão tendo, de alguma forma, né, estão conseguindo manter a sua ligação com a educação, com o ensino, etc. As crianças da rede pública, o que está acontecendo com elas? Elas estão dentro de casa, em casas que são moradias precárias, né, eventualmente em comunidades que a gente sabe como é que são, e não estão tendo acesso, né, aos conteúdos da escola. Enfim, elas estão excluídas desse mundo, né? E, finalmente, a questão da tributação, porque, no fundo, muitas dessas coisas são muito caras e alguém vai ter que financiar isso.
e a gente tem uma estrutura de financiamento do Estado que ela é extremamente regressiva, né? A gente conta, a maior parte do financiamento do Estado é via impostos sobre o consumo, e os impostos sobre o consumo incidem muito mais proporcionalmente sobre as pessoas que têm renda menor do que sobre aquelas que têm renda maior. Então, a nossa tributação, ela não é uma tributação que incide sobre as pessoas que têm maior capacidade de pagamento, que são os mais ricos, né? Ela é pouco apoiada no imposto de renda, e o imposto de renda é um imposto, infelizmente, muito pouco progressivo. A gente sabe que lá nas altas rendas ele até é regressivo. O cara de altíssima renda, ele paga uma alíquota de imposto menor do que quem está no meio da distribuição, por exemplo, né? Então, tem vários trabalhos mostrando isso não é nenhuma novidade. Então, quando é que a gente vai enfrentar essa questão do financiamento do Estado que vai prover esses bens públicos que a gente quer? Acho que essa é uma boa hora de a gente pensar isso, né? Até porque a quantidade de recursos que vai ser exigido para você enfrentar a crise e sair dela com um perfil menos desigual vai ser muito grande, né? Então, acho que está na hora da gente realmente, já que é o próximo ponto da agenda pública, a reforma tributária, né? A gente puxar o tema da questão da progressividade, diminuir a incidência de impostos sobre os que ganham menos e aumentar sobre os que ganham mais, e aumentar o bolo também, porque sem aumentar o bolo, como é que eu posso ter um SUS? Né? Como é que eu posso ter um sistema único de saúde, universal, que todo mundo usa de forma igual, etc., de qualidade, com um gasto, né, de 4% do PIB, né? Que é menos da metade do que os brasileiros gastam em saúde. Bom, Célia deu aí tem várias coisas no cardápio, né? Mas a gente tem tem várias coisas no cardápio e maravilhosas, assim. Mas a gente também tem essas dificuldades institucionais do Brasil, né? Da própria crise institucional também, que a pandemia mostrou, assim. Eu queria que você tivesse alguns comentários sobre essas propostas da Célia, essas análises da Célia, e também comentasse um pouco sobre essa crise institucional, que eu acho que a pandemia ela agudizou de alguma forma. Não sei se é possível, porque no Brasil a gente vive um momento de polarização e desestabilização e crise institucional o tempo todo, né? Mas eu acho que agora ela tomou, como sempre, uma outra forma. Assim. Queria que você comentasse um pouco isso. Então, eu acho que a Célia tocou num ponto que é fundamental, né? Quando ela falou aí da lei de teto de gastos. Eu acho que é preciso a gente aproveitar esse momento para rever o que eu chamo de sistema de insanidade fiscal que a gente foi montando no Brasil. Nós montamos uma série de restrições que passa não só pela lei de teto de gastos, que eu acho que tem que ser revista imediatamente, mas toda uma legislação que vem desde lá de trás, da lei de responsabilidade fiscal e outros, que tornam absolutamente impossível você usar o regime fiscal do ponto de vista de alavancar a economia, que é o que você vai precisar nesse momento, né? E, além do mais, amarrou de tal forma os níveis subnacionais, os estados e municípios, né, que isso está ficando sufocante, né? Nesse momento que esses níveis, especialmente os estados, são os mais demandados diretamente, o sistema fiscal que você montou está se mostrando uma amarra quase insuperável, né? E o debate que você está tendo no parlamento agora sobre como você viabilizar a ajuda, eu acho que explicita esse debate. Na verdade, se você não desmontar esses mecanismos criados desde o final da segunda metade dos anos 90 no Brasil, né? E vem porque a União, ela de certa forma tem poder de emissão, emite dívida também, emite moeda, então ela se livra do problema, né, com os seus mecanismos. Os estados e municípios não têm essa capacidade, né? Então, como que você resolve a questão desses níveis que vão ser atingidos, né?
O segundo ponto que é fundamental aí é que, digamos, vai ficar evidente essa questão do financiamento da saúde. Eu acho que isso já está colocado e hoje existe um largo consenso a respeito mais uma vez, né, da positividade de você ter o sistema único de saúde, você ter o SUS. Então você tem que ver como montar mecanismos de financiamento permanente que foram sendo desmontados, né? E esses mecanismos estavam previstos lá atrás quando você criou, né? E isso foi sendo desmontado para frente, né? Então é preciso remontar o esquema de financiamento, mas você, para além do SUS, você vai precisar também de uma flexibilidade fiscal, de modo a que você possa tentar ajudar a sair dessa crise econômica, que vai ser uma crise, como eu já falei antes, de larguíssima proporção. Bom, a gente já está terminando. Eu queria, assim, se vocês têm mais algum comentário, mais alguma questão que vocês queriam. E, bom, e agradecê-los pelo tempo, pela disposição de usar as ideias nesse momento difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que, e a Célia usou essa palavra, a gente tem que fazer essa disputa, né? E eu me lembro, lendo algumas coisas, a gente tem uma disputa para o futuro, né? Que são as disputas cotidianas, mas agora toma uma outra cor, um outro momento. E aí, vocês teriam algum comentário e agradecê-los, assim. Então, na verdade, só acrescentar um detalhe, assim, que é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Até falei numa outra entrevista que eu dei para o canal lá do IE, que é o FRJ, que é pensar até que ponto, né, essa crise, essa pandemia que a gente está vivendo, ela é uma crise completamente exógena, né? Eu andei lendo um pouquinho sobre epidemiologia, virologia, né? E acabei descobrindo que a maneira como a gente se relaciona com a natureza, né? O padrão de desenvolvimento econômico que a gente tem tido, ele tem implicações também sanitárias importantes, né? Então, por exemplo, desmatamento ele é alguma coisa que destrói habitats naturais, onde vivem hospedeiros naturais de vírus, né? E que a gente está passando por cima aí disso, destruindo esses ecossistemas e liberando os vírus, né? Então, os vírus vão chegar. Tem esse, vão ter outros, né? Há previsões que essa pandemia é uma delas, né? A gente pode esperar que outras virão por aí. E a gente sempre vai estar rendido, né? A gente vai estar respondendo depois, né? Depois que morrer um monte de gente, depois que os hospitais ficarem congestionados, depois que a ciência tentar avançar e desenvolver as vacinas. E eu acho que a gente pode tentar aprender coisas de mais então fôlego, né? De mais longo prazo, que é repensar com algum tempo o padrão mesmo produtivo da gente, né? O nosso padrão de desenvolvimento, tendo em vista essas questões de como é que os nossos destinos estão ligados a outras espécies do planeta também, né? E como é que a gente está respeitando isso ou não, né? Então, eu acho que, pegando uma coisa que a Célia falou, que essa crise talvez seja uma oportunidade, eu acho que repensar o nosso padrão de produção e consumo é uma coisa essencial a partir da crise, né? Então, eu acho que a gente vai ter que, de certa forma, buscar refletir que tipo de sociedade a gente está criando, mas, para além disso, você tem que pensar se você vai lançar um grande programa de recuperação, muitos falam numa espécie de plano Marshall, alguma coisa assim, colocar nessa agenda toda uma alteração no que a gente tem do ponto de vista de produção e consumo, do nosso modelo energético, no nosso modelo de transporte, pensar como, a partir de investimentos que mudem a estrutura de produção e consumo que a gente tem hoje, você possa alavancar um novo desenvolvimento. Gostei de ver, por exemplo, a afirmativa do presidente francês, Macron, né, dizendo que saúde não é mercadoria, né,
muito legal ele falar isso, e inclusive contesta a atuação da França em vários acordos de livre comércio que estão negociados ou estão sendo negociados, que colocam exatamente saúde como mercadoria, né? Então, se ele está revisando, um dos primeiros pontos a serem recolocados é revisar o acordo Mercosul-União Europeia, que coloca a garantia dos investidores de saúde mais do que a saúde das pessoas. Mesma coisa para o item de patentes, né? O desenvolvimento da doença está mostrando que a quebra de patentes vai ser absolutamente essencial para você lidar com uma pandemia dessa magnitude, né? Então, eu acho que algumas coisas vão ser revistas já. Eu vejo pela Europa a questão alimentar, né, de segurança alimentar, voltou a ser um ponto importante da agenda, né? E eu acho que também, digamos, do ponto de vista dos mecanismos dos produtos, né, necessários aí a debelar a crise da saúde, tanto os equipamentos como os remédios, né, que essa dependência que você tem do cenário internacional, ela é um problema para a maior parte dos países hoje, né? Então, você vai ter uma série de revisões que vão estar acontecendo. Eu acho que é fundamental que aconteça. Eu acho que, se a crise tem alguma coisa positiva, é te obrigar a repensar o que você vinha fazendo que levou a essa situação.